Formas de representar uma distribuição de probabilidade. Então, vamos lá. Se a gente quer entender como que a gente pode definir uma distribuição de probabilidade, existem 3 pontos que a gente precisa prestar atenção. O primeiro deles é definir quem é a variável aleatória que a gente quer representar essa distribuição. O próximo ponto é saber todos os valores que a variável pode assumir. E o terceiro ponto é saber as probabilidades da variável assumir cada valor. Tá, então vamos ver um exemplo aqui para ficar mais claro. Vamos supor que a gente tem essa variável x e ela vai ter uma distribuição de Bernoulli com um parâmetro p. Tá? O que isso significa? A distribuição de Bernoulli ela é usada para representar situações dicotômicas, né? Situações que só tem duas possibilidades. Por exemplo, se eu jogar uma moeda para cima, o que pode acontecer? Só tem duas coisas que podem acontecer. Ou vai sair cara, ou vai sair coroa. Certo? Outro exemplo, se eu perguntar a sua opinião sobre um produto, se você gosta ou não. Vamos supor que você vai dizer somente sim ou não. Se a gente está nesse cenário aqui que só tem duas respostas possíveis, a gente consegue pensar, usar a variável com distribuição de Bernoulli para representar esse cenário aqui. Tá? Então a gente vai escolher uma das possibilidades para ser representada pelo número 1. Essa possibilidade a gente vai chamar de sucesso. A outra possibilidade a gente vai representar com o número 0, que vai ser o que a gente vai chamar de fracasso. Né? Então joguei uma moeda, se eu quero que caia cara, se sair cara de fato vai ser um sucesso, se sair coroa vai ser um fracasso. Esse P, aqui que é o parâmetro da distribuição, ela vai ser a probabilidade da gente obter um sucesso. Então vai ser a probabilidade dessa variável ser igual a 1. Então, basicamente é desse jeito que essa variável funciona. A gente definiu quem é a nossa variável aleatória, certo? Então, vamos pensar nas representações, né? Eu vou dar um valor numérico para o parâmetro, para ficar mais palpável aqui para a gente trabalhar. Então, vamos pensar nessa variável x com distribuição de Bernoulli com o parâmetro igual a 0,6. Uma das formas da gente representar a distribuição de probabilidade é através de uma tabela, né? Então, a gente vai colocar aqui na primeira linha da tabela a variável que a gente está trabalhando, que eu chamei de x. Nesse ponto aqui, nessa parte de cima, a gente vai colocar todos os valores que a variável x pode assumir. Então, por exemplo, x pode assumir 0 e pode assumir 1. Nessa linha de baixo, a gente vai colocar a probabilidade da variável x assumir cada um desses valores. Então, se a probabilidade de sucesso vai ser 0,6, então a probabilidade do x ser igual a 1 vai ser 0,6, vamos colocar aqui. Consequentemente, a probabilidade do x ser igual a 0 vai ser 0,4. Então, com essa tabela aqui, a gente representou a distribuição de Bernoulli, porque a gente sabe quais são os valores que a variável x pode assumir, aqui em cima, e a gente sabe a probabilidade dela assumir cada um desses pontos. Então, essa é a forma de representar uma distribuição por tabela. Existe também uma forma de representar uma distribuição de probabilidade através de uma função. Tá? Então, essa daqui é a função que representa a distribuição de Bernoulli. E repara, né, a distribuição de Bernoulli, a gente sabe que o x pode assumir 0 ou o x pode assumir 1. E sabendo disso, tendo essa função aqui, a gente consegue saber a probabilidade da variável x assumir qualquer um dos valores que ela pode assumir. Né? Então, vamos pensar aqui, né? Essa daqui é a expressão genérica da distribuição de Bernoulli. A gente pensou lá em cima que o parâmetro p vale 0,6, então aqui eu reescrevi a função só trocando p por 0,6. E aí a gente consegue ver que com essa função a gente consegue calcular qualquer probabilidade. Vamos pensar no cenário em que o x é igual a 0. Então, probabilidade do x ser igual a 0 vai ser igual a 0,6 elevado a 0, né? Então, a gente vai pegar, se a gente quer que o x assuma 0, a gente vai pegar todos os lugares da função que tem esse x e vai trocar por 0. E aí a gente vai calcular a função e ver qual que é o valor de probabilidade que vai dar. Então, aqui, no caso que a gente quer saber a probabilidade do x ser igual a 0, a gente troca esse x por 0, fica 0,6 elevado a 0, vezes 1 menos p, que no caso vai ficar 0,4, elevado a 1 menos 0. Né? Então, isso aqui no fim, 0,6 elevado a 0 é 1, vezes 0,4 elevado a 1 menos 0 vai ser 0,4. Isso, portanto, dá 0,4. Então, a gente sabe, a partir dessa função, que a probabilidade de x ser igual a 0 é 0,4. E a gente faz a mesma coisa para saber qual que é a probabilidade do x ser igual a 1. Né?
Então, onde tinha o x aqui, a gente troca por 1. Vai ficar 0,6, que é a probabilidade de sucesso, elevado a 1, vezes 1 menos a probabilidade de sucesso, que vai dar 0,4, elevado a 1 menos 1. Né? Então, isso aqui vai ficar 0,6 elevado a 1 vai ser 0,6, vezes 0,4 elevado a 0. Isso aqui corta, 0,4 elevado a 0 vai dar 1. Então, no final, a gente consegue que a probabilidade de x ser igual a 1 vai ser 0,6. Então, dessa forma, definimos todas as probabilidades do x assumir cada um dos pontos. A gente define, a partir dessa função, uma distribuição de probabilidade. Então, vou deixar um exercício aqui para você. Imagina um cenário em que você jogou um dado de 6 faces. Tenta representar a distribuição de probabilidade para um cenário como esse aqui. Então, tenta identificar quem que é a variável aleatória, quais valores ela pode assumir e quais as probabilidades dela assumir cada um desses valores. Aí você vai representar isso na forma de tabela ou de função. Certo? E aí, qualquer dúvida, deixe nos comentários.